Você sabe qual é o seu propósito? Esses dias eu fiz algumas perguntas, pesquisas no meu Instagram e muita gente ficou em dúvida a respeito dos propósitos. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. O que é um propósito em si? Um propósito é a explicação que a gente encontra para a vida, o porquê eu estou no mundo, porquê eu existo, porquê a humanidade foi criada. Isso é mais ou menos um propósito, o porquê eu estou aqui na Terra, o que eu tenho que fazer, para que eu nasci, para que eu fui criado. Deve ter alguma coisa no mundo que só eu consigo fazer, e esse é o meu propósito. Ou deve ter alguma coisa no mundo que eu precise fazer, e esse passa a ser o meu propósito. Eu percebi que muita gente não conhece o seu propósito, não sabe o que ela precisa fazer nessa terra, fazer na vida. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. A Bíblia deixa muito claro que o primeiro propósito de todo e qualquer ser humano é ter um relacionamento com Deus, profundo e íntimo. O ser humano foi criado justamente para se relacionar com Deus. Adão e Eva, no Jardim do Éden, tiveram justamente essa função de se relacionar com o Criador e a criação. Deus nos criou para ter um relacionamento íntimo com Ele. Desde Adão e Eva, todo e qualquer ser humano que surge na face da terra foi criado com o propósito de se relacionar com Deus. Esse é o primeiro e mais profundo propósito que a gente tem, mas também é um dos mais rasos, digamos assim, porque ele não é tão específico. Ele não resolve a questão de, eu tenho que me relacionar com Deus, mas o que eu faço além disso? A grande questão é que sem Deus o mundo não teria tanto sentido. Sem Deus a nossa vida não teria sentido. Não teria literalmente motivo nenhum para a gente viver e não teria razão nenhuma para a gente gastar nossa vida trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Sem Deus o mundo seria um caos. E daí fica a pergunta, mas eu já tenho meu relacionamento com Deus, eu já falo com Ele e tudo mais. Depois disso, o que vem? Bom, depois disso, Jesus veio na Terra e falou pra gente que a gente deveria discipular e evangelizar, espalhando a palavra dele, espalhando para o mundo todo esse propósito de se relacionar com ele. São diversas pessoas hoje caminhando pelo mundo aí com dúvidas existenciais, questões na cabeça dela que não fazem sentido, e Jesus nos chama para evangelizar, para discipular, ir ao mundo e pregar o evangelho para que toda criatura seja salva através dele, através do sacrifício de Jesus, através da ressurreição dele. Então, Deus cria o ser humano para se relacionar com ele como propósito principal. E depois Jesus vem na terra, Deus vem na terra e diz: evangelizem, preguem a palavra, ajudem mais pessoas a identificarem esse propósito. Então, esses são os dois propósitos básicos que a Bíblia propõe para o ser humano: conhecer a Deus, ter um relacionamento íntimo com ele e evangelizar, discipular. E se você parar para pensar, Jesus deixou isso bem claro quando ele falou: esses são os dois maiores mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores dos mandamentos. Isso deixa bem claro os nossos dois maiores propósitos: amar a Deus acima de todas as coisas, se relacionar com Ele, e amar o próximo. Amar e discipular e evangelizar, trazendo aquilo que a gente conhece de melhor, que é Deus. Mas isso ainda parece que não nos sacia. Eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que discipular, mas como eu faço isso? É com alguma profissão, é abrindo uma empresa, é trabalhando para alguém, é indo em faculdade, fazendo o que exatamente? Porque eu não sei aonde eu vou evangelizar, eu não sei com quem eu vou falar, eu não sei, além disso, qual é o meu propósito, aquilo que é específico e único para a minha vida. E essa é a beleza do evangelho. Isso, você pode fazer o que você quiser, desde que você mantenha o seu relacionamento com Deus e discipule e evangelize. Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode fazer o que você bem entender, fazer aquilo que te dá uma paixão, aquilo que você ama fazer, e isso vai ser mais leve para você. A grande questão é que na liberdade a gente se perde. Mas se eu tenho toda essa liberdade para fazer o que eu quiser, eu não sei o que eu faço. E Deus já sabia disso, inclusive foi Deus que fez isso com a gente. Eclesiastes 3:11 vai dizer que ele colocou em todo ser humano um senso de eternidade, algo que a gente faça na Terra que nos leve a uma vida maior, algo maior, alguma vida eterna. A gente não pode estar limitado a 120 anos aqui na Terra, como assim? E Deus colocou esse sentimento dentro de cada ser humano. E Ele sabe que a gente se sente perdido dentro de toda essa liberdade, dentro de tantas opções de agir, de fazer o que a gente bem quiser aqui na Terra. O próprio texto de Eclesiastes vai dizer que Deus não revela a história ao ser humano. Ele não vai te falar
como vai ser você daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, 40 e tantos anos. Ele vai falar o que você tem que fazer hoje. Então, a nossa grande questão, a grande solução para o nosso propósito é obedecer a Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, discipular e evangelizar e fazer o que Ele nos manda fazer hoje. Se Deus ainda não te deu nenhuma ordem, nenhum direcionamento mais específico para a tua vida, faz aquilo que Ele já te deu na Bíblia. Tenha um relacionamento íntimo com Ele e evangelize as pessoas. E a partir disso, Deus começa a construir uma história na tua vida. Então, se Deus ainda não te falou nada específico para a tua vida, pode ser porque você ainda pode melhorar em obedecer essas duas coisas, em fazer esses dois propósitos iniciais. E depois disso, Deus vem revelando de pouquinho em pouquinho. Com todos os personagens bíblicos foi assim, por exemplo, José do Egito. Deus deu um sonho para José de que os irmãos dele se curvariam a ele. Mas Deus não falou como, nem quando, nem onde, e José só sabia que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Mas ao longo da caminhada dele, Deus foi dando direcionamentos e José foi obedecendo. E a obediência de José inevitavelmente levou ao fim que Deus tinha mostrado para a vida dele. E com a gente não é diferente. Quando a gente obedece isso que Deus já nos mostrou, de ter um relacionamento com Ele e discipular, a gente pode viver coisas mais específicas. A gente está aberto, então, para ordens e direcionamentos mais claros de Deus. Na minha vida foi assim, por exemplo. Deus me mostrou que eu precisava ter um relacionamento mais íntimo com Ele, que eu podia melhorar na questão do evangelismo, no discipulado, e só depois que eu me fortaleci nessas coisas, depois que eu construí a base, Deus me revelou algo mais específico, no sentido de faça um canal no YouTube, ou comece a transbordar no Instagram, comece a falar de mim nas redes sociais. Isso é só um passo. Isso é o que a gente precisa fazer hoje. Então, diferente do que a gente imagina, Deus não quer que a gente tenha a nossa vida resolvida daqui 30 anos para frente. Isso é algo praticamente impossível. O que Deus exige de nós é obediência e fé. Obedece aquilo que Ele já te mandou, aquilo que Ele já deixou claro na tua vida e tenha fé de que através disso Ele vai te mostrar coisas novas. E é assim que você pode conhecer melhor a cada dia que passa o seu propósito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o like aí ou dislike. Só faz alguma coisa, não fica quieto. E comenta aí o que você achou. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Falou!